pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre a organização do espaço geográfico brasileiro, algumas questões agrárias, né, que envolvem todo esse contexto no Brasil. Perfeito? Vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre a produção e a organização do espaço geográfico brasileiro. É bom a gente ter em mente nesse tema, né, que nós somos um país relativamente novo, né, quando a gente, em comparação à história do mundo, né, as Américas, não é que nós somos novos, mas os registros, né, a partir da colonização portuguesa, da colonização europeia, nós temos esses registros a partir desse ponto. Então, digamos que a gente tem um pouco mais de 500 anos de registro dessa formação atual que nós pretendemos aqui estudar, beleza? Então, a colonização brasileira já pode ser um marco. Eu vou falar de forma geral de alguns marcos que foram muito importantes e definitivos para o destino e a conformação atual, né, do espaço geográfico, do espaço agrário brasileiro. Tá? A gente pode começar pela colonização, que, como a gente tratou em aulas passadas, foi uma colonização de exploração. Basicamente uma colonização de exploração, diferente de povoamento. Essa colonização ela tem a ideia apenas do uso para a extração desses bens e recursos naturais, né, dali do local, seja ele de que tipo for, e essas riquezas elas são enviadas, né, essa produção, as riquezas que estão geradas a partir desses recursos, elas eram levadas para as metrópoles, né, para os países colônia, tá? Para os países, para as metrópoles, né? E nós éramos as colônias, desculpa. Então, esse tipo de colonização já demanda uma carga histórica onde você tem o domínio das terras, inicialmente falando, né, pertencentes a esses donos do capital acumulado primitivo. Né? Então, quem já tinha alguma possibilidade exercia o poder sobre aquela terra, né? E digamos assim, os trabalhadores, a grande massa da população, ficava à mercê daquelas decisões e, né, naquele primeiro momento. Né? Então, pessoal, outro ponto que eu acho muito definitivo para a história cultural, para a formação histórico-cultural, geográfica, né, do Brasil a escravidão. Foi algo muito complexo, né, que molda até hoje as nossas bases estruturais, na nossa cultura, na nossa forma de ver o mundo, na nossa economia. Né? Então a escravidão também, no primeiro momento, de indígenas, depois de africanos, né, que eram trazidos. Né? Também teve um comércio muito intenso. E cada vez mais essas terras foram sendo dominadas pelos donos, né, onde eles utilizavam nesse momento agora a mão de obra escrava. Né? Então a maior parte da população ela estava sempre, né, à mercê das decisões, novamente, das escolhas, da produtividade, do uso dos donos dessas terras, no caso agora dos donos de escravos. Beleza, pessoal? A partir do século XVII, né, 16, 17, 18, essa produção começa a adentrar mais para dentro do território. É bom lembrar que no início dessa transformação do espaço brasileiro, a gente tinha a maior parte das cidades estavam no litoral, como até hoje, né? As maiores cidades, elas, de forma geral, ficam no litoral. E a partir do século XVI, XVII, há esse movimento a oeste, para dentro, para a parte interna do território. E aí você tem os outros ciclos econômicos, né? Nós temos a questão da mineração, a produção pastoril começa, essa criação de animais e todo esse outro processo de forma extensiva, né, em maior quantidade também. Depois temos os ciclos do café, né, vários outros ciclos econômicos. Tudo isso que possibilitou um acúmulo do capital para o processo de industrialização mais na frente do Brasil também. Por esses mesmos grupos, digamos assim, é complexo falar isso, mas de forma geral você tem essa conformação do espaço, né, em relação às terras. Né? Os grandes donos, né, com a maior parte dessas terras, né, e a maior parte dos produtores familiares, dos grupos menores, né, que produzem um alimento mais variado, ele tem menos terras, digamos assim, uma quantidade menor disponível, né, uma possibilidade bem menor de força de trabalho, né, de maquinários, de tecnologia, já pensando em hoje em dia. Tá? O café também ele é importante porque o ciclo do café que também possibilitou, né, foi um dos últimos ciclos econômicos brasileiros que possibilitou esse acúmulo de capital para
o avanço, o desenvolvimento da industrialização também, depois, no meio do século XX, um pouquinho no início do século XX, podemos dizer assim. Beleza, pessoal? Esse texto ele é interessante porque ele deixa um pouco claro aquilo que nós estávamos falando agora, né? Eu vou ler com vocês para a gente poder analisar um pouquinho. A forma que assume a exploração tem sofrido alterações ao longo do tempo, à medida em que o espaço agrário se transforma e se reestrutura, né? Então, a gente, nesse primeiro parágrafo, percebe o quê? Que existe diferentes formas de exploração ao longo do tempo, né? E que essas formas foram sendo modificadas. Perfeito? Então, já guarda essa informação. Assim, o escravo, o morador, o boia-fria são expressões que assumem a exploração do campo, correspondentes a diferentes momentos do processo de acumulação do capital na agricultura. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui uma base exploratória dessas terras, onde majoritariamente, pessoal, é muito complicado a gente estar fazendo uma generalização. É óbvio que cada lugar é um lugar, existem especificidades locais, né? No Nordeste você vai ter especificidades nos estados do Nordeste, nos estados do Norte, né? Nos estados do Sudeste. Então, assim, isso aqui a gente está falando de forma geral do processo que norteou, né, a formação do espaço agrário brasileiro. Tá? É bem expansivo mesmo. Né? Então, nós temos que tratar do que foi a regra, né? E não a exceção. Então, a regra nos aponta o quê? Um domínio da maior parte das terras por grupos menores, né? Onde você tem um processo de exploração dessa mão de obra do campo. Né? Lá atrás você tem escravidão, depois agora, né, a exploração das pessoas mais humildes do campo, das áreas rurais, que, né, não tiveram acesso ao estudo, muitas vezes as áreas de interior. Então, essas pessoas são utilizadas de forma a mão de obra barata para poder cumprir essa demanda, né, que as populações crescentes também cada vez mais têm, né, exigem. Né? As cidades crescem, né, as populações crescem, então é necessário que as produções aumentem, né, para dar conta da demanda das pessoas, da vida. Né? Então, lembrando também que aquilo que abastece a cidade vem do campo, né, pessoal? Todo dia nós comemos nosso pratinho lá de arroz, feijão, né? Uma carne, uma saladinha, né? E uma fruta, um suco de fruta, alguma coisa assim. De onde vem aquilo? Né? Quem fornece aquilo? Né? Como a cidade funciona? Porque eu nunca vi andando pela cidade, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, eu nunca vi uma plantação no meio da cidade. Né? Como se dá esse processo de locomoção, né? De envio desses produtos? Então, são situações muito complexas. Mas a gente pode dizer, de forma geral, que a gente tem, ao longo do tempo esses trabalhadores vão assumindo expressões de diferentes tipos. Né? No momento, escravidão, outro momento você tem ali o uso dessa mão de obra barata, né? Isso vai sendo transformado hoje, e até hoje, né? O acúmulo de terras no campo, até hoje no Brasil é muito desigual. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Né? A gente tem muitas terras na mão de poucos produtores, né? Produtores geralmente de grandes empresas, e nós temos uma parte menor dessas terras disponíveis para a agricultura familiar, para o produtor menor, para esse produtor do campo. Tá bom, pessoal? Lembrando que ao longo do tempo, né, o espaço vai melhorando, né, as condições vão melhorando, né, tanto, enfim, nas áreas rurais também. Né, por isso estou falando, é bem generalizado o assunto, tá? Eu acho importante também a gente entender um conceito da acumulação dessas terras. Né? Esse processo é um processo que vem se intensificando ao longo do tempo, desde o início da conformação do espaço brasileiro, podemos dizer assim, a grosso modo. Né? Mas de forma moderna, pessoal, o Brasil é um país muito grande. É um país que tem disponibilidade de terras, né? Terras boas, terras cultiváveis. Né? Não temos grandes questões geológicas, né? Grandes falhas, grandes desertos. Né? Nós temos uma quantidade muito grande de terras cultiváveis, né? Com muito sol o ano inteiro, com chuva o ano inteiro, né? Tirando as áreas de sazonalidade, né, que a gente tem períodos secos. Nós temos o Brasil é um país com grande disponibilidade de terra. Isso ninguém tem dúvida. Né? Nós somos o quinto maior país no mundo em termos de espaço territorial. Então, eu me lembro de uma notícia uns anos atrás, que saiu no jornal É o País, se eu não me engano, falando que o Brasil era o quinto maior vendedor de terras para estrangeiros no mundo.
né? Não só estrangeiros compram terras aqui, mas produtores brasileiros, né? Empresas brasileiras, né, que trabalham com isso, com agronegócio, compram essas terras, né? Geralmente a parte boa dessas terras, as partes, né, que interessam para o desenvolvimento daquele ou desse ou daquele produto que se busca, né? Então isso está pressionando essas terras. A grande parte das terras cultiváveis estão diminuindo, porque cada vez mais essas empresas estão tomando conta para a produção, né, de produtos, geralmente monocultura em larga escala, ou criação de gado em larga escala, pecuária, né, intensiva ou extensiva, e isso pressiona, né, as comunidades, aqueles produtores locais, aquele produtor rural, o trabalhador rural mesmo, que é o pequeno dono da sua terra, né, que às vezes tem alguns hectares atrás da casa, ou então que tem uma área um pouco maior, ou que divide com algumas famílias da comunidade. Esse produtor ele sofre, porque no momento que essas terras são compradas, ele tem que tomar uma decisão. Se atrapalhar na produtividade dele, ou ele sai dali, busca a vida em outro lugar, ou ele trabalha para aquela grande empresa que chegou ali e está fazendo uso daquele espaço, né? Então, isso é um problema grave que também se reflete na questão do êxodo rural, que nós vimos algumas aulas para trás, né? Então, aí você tem uma expulsão desse trabalhador, né? Lembrando que, dependendo da região, a gente tem uma população enorme, né? Que habitam as áreas rurais ainda, né? Então você cria essa estabilidade, esse trabalhador às vezes vai para a cidade, ele não tem formação técnica para conseguir, que nós chamamos de um bom emprego, né? Ele muitas vezes ele não tem aquele estudo necessário, porque o que se busca nos empregos na cidade são outras habilidades, outras questões, né? Muitas vezes esse trabalhador não está preparado tecnicamente para isso, para essa cultura da cidade, né, da vida urbana industrial. Então você tem todo esse problema de acumulação de terras, a pressão do trabalhador, né, isso pode gerar movimentos migratórios, né, dessa população ou não. Então, né, hoje em dia isso muda, né, você tem a questão dos direitos, né, são buscados todos os direitos do trabalhador, você tem a luta pela terra no campo, pela essa retomada dos trabalhadores por uma produção mais saudável, mas essa é uma conformação que está aí, né, na nossa realidade, tá bom, pessoal? Esse texto ilustra bem o que a gente estava falando, né, esse processo de industrialização do campo. Nada mais é do que, né, a modernização barra industrialização do campo. Então você tem ali esses grandes produtores utilizam de muita tecnologia, maquinários, né? Maquinários que hoje em dia, dependendo do maquinário, não precisa nem de motorista, mas eles botam lá no GPS, né? A máquina vai sozinha, ou plantando, ou colhendo, né? Fertilização, enfim. Então você tem uma produtividade maior, né? Então essas tecnologias que adentram, né? Ou digamos assim, né? Acabam respingando também na produção do campo, sobretudo em larga escala, falando agora dessa produção em larga escala, ela gera essa alteração no espaço geográfico brasileiro, obviamente, né? Mas através também desse domínio, né, do espaço pela tecnologia, né? Que muitas vezes a produção familiar não vai ter. Então, pensando ainda na modernização do campo, né, esse processo se dá ali mais ou menos na metade do século XX, a partir dos anos 40 e 50, onde até a engenharia, né, de produção, a indústria tem a capacidade, a partir de então, de produção de maquinários que possam auxiliar, né, em larga escala, o que antes um homem fazia, né, alguns homens faziam em um determinado período de tempo, em uma semana, uma máquina faz o que centenas de homens fariam, dependendo da atividade, né? Então isso começa a entrar na indústria brasileira a partir de então. Olha como é interessante, pessoal, nessa segunda parte do texto, a gente entender também como os processos políticos fazem parte da nossa vida, né? Tudo é política, se a gente parar para pensar. Então, a partir da segunda metade da década de 60, eu vou ler o texto com vocês, a gente lê junto. A partir da segunda metade da década de 60, que o processo de modernização tomará maior impulso, sem dúvida fortalecido e dinamizado pela consolidação do regime militar, que derrotou e reprimiu as forças sociais
que se manifestavam e se organizavam em favor da desconcentração fundiária e da implantação da justiça social no campo, através da reforma agrária. Então aqui nós temos duas palavras muito importantes, o regime militar e reforma agrária. O regime militar vai suspender, digamos assim, temporariamente a luta pelos direitos sociais. Então, o que o governo delimitava para o território, aquilo era impositivo e definitivo, né? Não existia possibilidade de uma organização, né, social agrária. É óbvio que elas sempre existiram, sempre estiveram ali, mas sempre sofrendo a repressão, né, necessária ou a não simplesmente não sendo considerados, né, seus desejos e suas pautas. Né? Então, nesse momento, há um avanço muito grande dessa concentração fundiária, sobretudo, digamos assim, pela suspensão desses direitos durante o período militar, que a gente pode também, é um tema que a gente deve estudar em outro momento. Né? E a reforma agrária, que é uma luta pela divisão igualitária, ou mais justa, das terras no campo, assim, evitando, assim, justamente todo esse processo que a gente está falando até aqui da concentração de terras no campo. Né? A concentração de terras no campo é muito ruim, inclusive para a vida urbana, quando a gente pensa nas consequências, né, de todo esse processo. Então, é fundamental pensarmos numa organização das terras no campo, para que essas terras sejam distribuídas de forma mais justa, né? Evitando assim essa acumulação demasiada, né? Você poder possibilitar comunidades, famílias, né? Grupos que utilizarem terras que não são produtivas. Então essa até hoje é a luta desses grupos sociais, até porque é bom lembrar que o Brasil nunca fez uma reforma agrária, né? Nunca pensou, nunca criou uma política de descentralização das suas terras, né? Das suas terras rurais, pensando também nos grupos sociais, nos pequenos produtores, né? Nos quilombolas, nos indígenas, em toda essa gama complexa que forma a realidade agrária brasileira, né? A realidade rural brasileira. Tá bom, pessoal? Apenas reforçando, né, o que a gente acabou de falar, pessoal, as medidas de política econômica adotadas após a instalação do governo militar favoreceram a subordinação da atividade agrícola às exigências da reprodução e acumulação do capital. O capital, entenda-se, pelas grandes empresas. Né? Então é interessante, essas grandes empresas, grandes grupos, começam a ditar, digamos assim, a partir disso, né, o destino dessas terras, o destino agrário, né, de sua produtividade agrária e rural no Brasil, já que eles têm a possibilidade da compra dessas terras e assim vão expandindo, né, seus lucros, expandindo assim também a sua produtividade, compra-se mais terras, né, e isso vai pressionando todo esse sistema. Isso também, como eu também havia falado, né, isso cria demandas na área urbana, né? Demandas de saúde, demandas de violência, demandas de segurança, demandas de habitação urbana. Né? Você tá, esse movimento do campo, embora ele seja menor hoje em dia, ele ainda existe. Né? Essa busca pelas áreas urbanas, pelo centro urbano. Então você tem todo esse complexo sistema de envolvimentos, né? Que vai formando o que nós somos hoje. Então, diante desse cenário, né, de desigualdades no campo, desigualdades sociais que são geradas historicamente por todos os processos que já falamos até aqui, o governo cria mecanismos para subsidiar, né, ou apoiar essa produtividade no campo. Sobretudo do pequeno produtor, do médio produtor. Né? O grande produtor também tem subsídios e incentivos do governo, né, porque eles trazem muitas divisas através da exportação de grãos, uma produtividade muito robusta. Mas o pequeno produtor também atualmente pode contar com alguns, por exemplo, o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tem o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio, se não me engano, ao Médio Produtor. Né? O próprio slide da tela, o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então você tem ali mecanismos hoje que buscam amenizar essa situação. É importante ter isso em mente também. Dê uma olhada no orçamento do PRONAF, por exemplo, no ano de 2022, 2023, até agora, quanto já foi gasto em incentivos, por exemplo,
né, para a agricultura familiar e o pequeno produtor, né? É importante a gente estar atento a essas coisas também, porque isso tudo influencia diretamente aonde? Na nossa vida, né? Quem consome os produtos do campo, da área rural? Nós mesmos, né? O texto é interessante que ele mostra como ali naquele primeiro momento do desenvolvimento do tecnológico agrário brasileiro, um pouco antes da ditadura militar e durante o processo da ditadura militar, como que esses sistemas de crédito foram priorizando o grande produtor, né? Ele tinha mais possibilidades, então ele se utilizava daqueles sistemas de crédito e aquilo possibilitou ainda mais, acelerou o processo, né, de exclusão, de desigualdades sociais no campo, né? Esse texto fica bem claro isso, então, gerando bolsões de pequenas produções, né, às vezes rudimentar, e aí isso que trouxe essa conformação agrária que nós temos hoje. Tá? Diante disso, pessoal, tem também aqui o símbolo, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é um movimento bastante incompreendido ao longo do tempo. Né? Basicamente, eles existem para pressionar um mecanismo institucional em que diz que as terras que não estão sendo utilizadas, as terras improdutivas, elas têm uma função social produtiva, né? Então eles vão lá, ocupam aquelas terras para poder pressionar o governo, os gestores locais, né? E apontar, ó, essa terra está improdutiva, não está cumprindo com seus mecanismos constitucionais. Só que isso é polêmico, complexo, né? Muitas dessas terras já têm donos, né? E eles fazem justamente o uso do que a gente chama de especulação imobiliária. Esses donos, esses grandes donos de terra, eles já têm muito dinheiro. Então eles compram mais terras para quê? Para investir. Muitas vezes eles compram fazendas enormes e não plantam nada, deixam aquela terra ali, improdutiva, né? Para que daqui a 10, 15, 20 anos aquela terra vai estar num valor muito maior, ele pode vender ou exercer alguma atividade econômica ali. Então, essas terras improdutivas, elas são muitas no Brasil, né? Desses grandes donos, claro, geralmente são grandes fazendas, são terras robustas, muito grandes. E esses movimentos sociais, né, representado pelo mais famoso deles, eu posso dizer assim, eles vêm buscando pressionar, até porque é um movimento de equilíbrio social, né, pessoal? A gente tem o Brasil um país muito desigual em termos de terras, então nós temos movimentos sociais que vão surgindo para pressionar e trazer de novo aquele equilíbrio, né, desejado, digamos assim, né, ou pelo menos um acesso mais justo àqueles grupos menores de produtores familiares, né, que desejam produzir com seu próprio trabalho, né, sua produção familiar, vender o excedente ou não, né? Então é uma questão bem interessante para a gente debater também pessoalmente. Aqui é importante lembrar que a modernização da agricultura brasileira não se manifestou com a mesma ordem e intensidade em todo o território brasileiro, né, gente? É óbvio, o Brasil é muito grande. Então, esses processos eles aconteceram majoritariamente ao redor, digamos assim, dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, né? Sobretudo no Sudeste. Você tem, no primeiro momento, né, nas áreas litorâneas, depois no Sudeste, cidades locais do Nordeste também, no sul do país, né? E hoje a gente tem um avanço desses processos aí também, cada vez mais a oeste, para a região amazônica, né? Desse predomínio. Então isso foi acontecendo de forma diferente ao longo do tempo, né? Mas sobretudo nas áreas de maior índice populacional, nos estados do Sudeste, sobretudo. Então, para finalizar, pessoal, as duas principais pautas hoje desses movimentos que buscam que lutam por uma divisão mais justa e mais igualitária da estrutura agrária dessas terras, né, no Brasil hoje, basicamente são melhores condições de trabalho e salário, né? Aqueles grupos que trabalham por grandes produtores lutam por essas melhorias de condições, né? Uma conquista de mais direitos e a luta pela terra em si, pela própria terra. Por quê? A terra antes era do pequeno produtor, né, a grosso modo. Né? Então essas terras estão sendo compradas, elas estão sendo, né, utilizadas pelo grande produtor
está pressionando o pequeno produtor a sair dali. Então você aumenta, você trabalha no aumento, né, da concentração de terras. Mas não é só isso, né? Essa concentração de terras no campo, na área rural, ela expulsa o pequeno produtor local, que muitas vezes vai para onde? Para a área urbana. Então a gente olha o problema aí, a gente já gerou outra questão de migrações, pequenas migrações locais, né? Grupos que têm que sair por algum motivo ou outro, né? Justamente por essa questão agrária, que é muito comum no Brasil, pessoal. Dei uma pesquisada sobre os problemas agrários brasileiros, né? Os estudos de caso, coisas que realmente, de fato, já aconteceram. Isso tudo pressiona o quê? E gera também uma menor produção local. Eu tenho uma menor produção local, eu tenho menos produção familiar, menos produção em menor escala, então tem uma menor produção local. Qual o problema disso? É que mais de 80% da nossa alimentação, se eu não me engano, ou pouco menos de 80%, vem da produção local, né? O alimento direto, aquele tomate, né, os grãos, as hortaliças, as verduras, o consumo direto, né, ele vem dessa produção familiar, dessa produção local. Porque o grande produtor, ele produz grão em larga escala, ele produz toneladas de milho, toneladas de soja, toneladas de carne, né, no caso da pecuária, toneladas de cana-de-açúcar para a produção de álcool, açúcar e usinas de refinaria. Então, essa tomada do espaço para produzir uma coisa só, que é bem diferente da produção familiar, que produz várias coisas, né, como a gente pode ver ali na foto, isso vai gerar o quê? Uma produção menor de alimentos diretos, né? E também você vai ter uma maior mecanização, você vai ter propriedades gigantescas, empregando às vezes 5, 6 pessoas, ou nem isso, né? Porque você tem uma mecanização dessa produção, então você contrata menos pessoas, né? Forçando ainda mais aquelas populações a deixarem aqueles lugares, não tem muito para onde ir, economicamente falando, né? Então, tudo isso, pessoal, compõe esse mosaico intenso dessas relações do campo, beleza? Reforçando, é sempre interessante dar uma lida no material, né? E presencialmente, eu gosto sempre de lembrar, a gente aprofunda esses assuntos todos. Um abraço e até a próxima unidade.